pra a galera que não conhece, tá nos assistindo, né? Você veio lá você é de Piauí, né? Aham. E você começou com 10 anos de idade, um pouco ali, acompanhei ali sobre você, né? Uhum. Você começou na capoeira e também no futebol, né? Isso. Você acredita que por ter começado na capoeira, assim, no futebol, te ajudou com o jiu-jitsu depois, no desenvolvimento, assim? Cara, sinceramente, eu era horrível de capoeira. Eu comecei porque, tipo assim, cara, meu irmão ia fazer e tal, mas era uma coisa que eu gostava. Futebol era um negócio que eu era ok, porque eu corria muito bem. Mas isso é um negócio legal de contar e, cara, sobre como foi minha construção e o que o jiu-jitsu me proporcionou. Sabe, eu costumo dizer que eu fui um cara que nasci pra perder, embora não pareça. Tipo assim, tudo que eu via naquele momento quando eu era criança é como se eu realmente olhasse pra mim como um perdedor quando eu era criança. Através do jiu-jitsu eu comecei a crescer e ganhar autoconfiança. Parece que é toda aquela história clichê, mas não é, cara. Essa é a minha história mesmo. Então, eu gostava de jogar futebol, meu pai sempre me apoiou e eu tenho essa impressão, né, que meu pai sempre quis ter um filho atleta. Pelo menos um filho atleta, eu acho que ele queria muito ter. E aí ele sempre me apoiou, comprou chuteira, caneleira, uniforme, tudo pra eu jogar bola. E eu não conseguia jogar futebol na frente do meu pai. Por que eu não conseguia jogar futebol? Porque eu tinha medo de decepcionar ele. Porque na minha cabeça eu não conseguia ir pro flow. Eu só, tipo assim, eu me pressionava muito quando criança. Eu falei assim, cara, eu não consigo ter resultado. Por exemplo, eu tava, sei lá, fazendo uma prova na escola, eu lembro isso, tipo, eu tinha 6, 7 anos, fazendo uma prova na escola, eu olhei pro lado, assim, eu vi uma pessoa e falei assim, não tem como esse cara tirar uma nota pior que a minha, porque eu sou muito burro. Tipo, pensa, né, como criança, como foi essa minha construção. E aí, através do jiu-jitsu, eu fui forçado a competir. E através das minhas vitórias no jiu-jitsu, eu comecei a amar cada vez mais o jiu-jitsu. Uma coisa que eu falo também, antes de amar o jiu-jitsu, eu amei vencer. Vencer foi quando eu encontrei com a vitória, eu falei, cara, é aqui que eu quero estar. Independente, se eu estivesse jogando sinuca e eu vencesse na sinuca, eu ia falar, mano, era aqui que eu queria estar. E aí o jiu-jitsu me mostrou isso. E eu fui construindo a minha confiança através das vitórias, através das minhas vitórias diárias, né? Que, pô, você vai pro treino, melhora, faz isso, faz aquilo. O cara que você não ganhava em um treino, você ganhou no outro. Então, eu fui construindo a minha confiança através disso. Os outros esportes que eu participei, eu não fui tão bom, sabe? Eu não consegui me desenvolver também. Não é o caso do Meihan. Cara, o Meihan, você vê ele jogando capoeira até hoje, você fala assim, mano, não é possível. E aí você fala assim, cara, faz muito sentido esse moleque fazer tudo que ele faz na luta. Porque olha o nível de consciência corporal que esse cara tem. Eu não tinha isso, cara. Eu fui desenvolver isso agora. Com jiu-jitsu, com o passar do tempo, entendendo que era muito importante. Mas pensando que nesse link de atleta, nem tanto, entre futebol e capoeira. Eu acho que realmente o que me ajudou foi esse desenvolvimento de, tipo, querer vencer. E ter encontrado a vitória através do esporte. Isso foi o negócio mais importante, assim. Ah, excelente, muito bom. E através disso que eu vi também o professor aí, Bambu, né? Babu. Babu, não. O que ele representa assim para você? Que eu vi que foi de suma importância na tua evolução, né? Que isso, que no cara. começo, assim, como você mesmo acabou de falar, você lutava os eventos, mas tipo assim, ter essa mentalidade ainda não estava se destacando. E através disso, através dos seus amigos assim em volta, né? Que já treinavam com ele, que foi um projeto social de lá, que aí você iniciou. Você pesquisou, hein, moleque? Pesquisei, aí vi. Sim. Olha lá, viu? Então, cara... Eu queria que você falasse um pouco disso aí. O Babu foi o meu primeiro professor, junto com o Heleno Maia, que era o mestre da equipe. E esses caras, eles representaram muita coisa pra mim. Foi, tipo, a minha família fora de casa. Eu costumo dizer, eu tive uma educação muito boa. Eu não sou um cara de família rica financeiramente, mas eu sou um cara que tive estrutura familiar. No sentido de... Minha família se apertava, mas sempre pagaram escola particular. De uma forma geral, aqui no Brasil, a gente entende que a escola particular ela dá um ensino muito melhor que a escola pública, infelizmente. Com certeza. Mas é um fato. Então, meus pais eles sempre se apertaram muito, mas eu sempre estudei em escola particular. Mas eu tive esse complemento, que eu acho muito importante, de uma terceira pessoa e de uma quarta pessoa me educando também. E aí o meu mestre, por exemplo, Heleno Maia, ele era da primeira turma de faixas pretas do Oswaldo Alves. Então, tipo assim, cara, da época lá de trás. Então, cara, o treino era realmente muito duro. E só ficava pra treinar quem realmente queria. E aí, cara, eu fui educado desse jeito. Então, tipo, eu tinha mais receio de tomar uma bronca do meu professor do que do meu pai. Sabe? Tipo, o meu professor, ele tinha essa representatividade pra mim. E tem até hoje, cara. Eu respeito muito meu professor. E tudo que eu construí no esporte, boa parte eu devo a ele. Assim também, como eu devo o momento que eu passei na Aliança com o Fábio e com o Lang, aprendi muito com os dois. O momento que eu passei com o Mário
E aprendi muito com o Mário nos 2 anos que eu fiquei lá. Independente de rivalidade, independente do que a gente viveu no Mundial. Com o Isaac e com o Gabriel também, que foram os caras que me deram a faixa preta. Aprendi muito com todos eles. Então, cada um tem uma participação muito importante na minha construção, não só como atleta. Porque eu acho que atleta é a menor parte. Mas principalmente como pessoa. Mas esses 2 primeiros caras, que foram os 7 anos da minha vida, né, dos 10 aos 17, eles tiveram uma participação muito grande na minha educação. E isso foi... Eu lembro assim, cara. Meu mestre falou... Foi a primeira grande decepção assim que eu lembro, né? Eu tinha perdido uma luta. Ele chegou em mim e ele falou assim, cara, você não tá no nível desse cara, mas você pode chegar lá. Imagina, cara, eu tinha 16 anos, eu era acostumado a ganhar quase tudo. E o teu mestre olhar pra ti e falar assim, mano, você não tá no nível dele. E isso é uma coisa que eu falo muito pros meus alunos. Eu falo assim, cara, tem um momento que você tem que reconhecer, tirar um pouco o cavalo, testar de outra forma para tentar chegar lá. Mas não adianta, às vezes, você tá, por exemplo, Nathan, você tá no nível acima do meu, bem acima, competindo melhor, e eu querer toda hora ficar lutando contra ti. Não vai dar certo. Preciso recuar um pouco, treinar um pouco mais, trabalhar minhas deficiências, talvez enfrentar campeonatos menores, para aí sim falar assim, mano, tô pronto. Vai eu e o Nathan agora, sabe? Então, porra, teve muita participação como atleta, sim, mas principalmente na minha educação e na minha formação como ser humano. Mas assim, nesse momento que ele te falou que você não estava no nível, você entendeu da forma que ele quis dizer mesmo? Porque tem muita gente que você vai falar isso, a pessoa... Tá me desmerecendo. Isso, não vai escutar realmente o que o professor quer para você, qual é o direcionamento que ele tá te dando naquela hora. Foi isso que você entendeu? Não, entendi 100%. Doeu, né? Eu tinha 16 anos. Imagina, eu não era acostumado com isso. E tipo, eu tava vindo de uma sequência de vitória muito grande. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Eu falei assim, não, beleza, é isso aí. Não tô no nível desse cara. 1 ano depois eu lutei com o cara, perdi de novo. Falei, porra, mano, 1 ano depois. Hoje, felizmente, obviamente não vou falar o nome da pessoa aqui, hoje, felizmente, a minha carreira como atleta é melhor do que a dessa outra pessoa. Também por outras fatalidades, de lesão, outras coisas na vida dessa pessoa. Mas eu consegui construir melhor. E não que fosse uma competição entre eu e essa pessoa. Mas, obviamente, a competição entre eu e ela fez com que eu melhorasse. E isso é muito legal também do adversário, sabe? Tipo assim, porra, quantas vezes eu sabia, por exemplo, de roxa, que a final poderia ser eu e o Nathan, e eu tava treinando pra esse cara. Treinando pra uma guarda flexível, treinando pra um cara que não para 1 minuto de lutar. Porra, cresci muito. E o que eu aprendi pra lutar com ele, eu usei com todos os meus outros adversários também. Então, foi uma parte muito importante, assim, da minha vida. Ô, Pio, conta, assim, um pouco como foi a sua vida lá no Piauí? Como que era, assim, seu bairro? Como que era a vida lá de quem nasceu e vive do jiu-jitsu hoje, né? Então, pra gente começar assim, cara, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Independente da comunidade que você nasce, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em quase qualquer estado do Sudeste do Brasil, você tem mais oportunidades do que um cara do Nordeste, até que um cara que tem grana. Por quê? Porque se você é do Rio de Janeiro, por exemplo, o Nathan é do Rio de Janeiro. Ele sabe que tem caras que são do Rio de Janeiro que vivem profissionalmente do esporte. Quando eu saí lá de Parnaíba, com 17 anos, não tinha ninguém que vivia profissionalmente disso. Ninguém. Depois de mim veio uma galera. Tipo assim, mas a maioria foi pro mesmo lugar que eu tava. Mas essa foi, tipo assim, a primeira dificuldade, sabe? Tipo, era muito legal, era uma escola muito boa, porque é uma escola que vem do Oswaldo Alves, que foi um dos caras que revolucionou o jiu-jitsu no Amazonas. Então, parte do jiu-jitsu do Amazonas, a qualidade do jiu-jitsu do Amazonas é por causa do Oswaldo Alves. E eu peguei essa escola. Então, de nível técnico de jiu-jitsu, era muito bom. Só que, cara, você tem uma realidade distante de se enxergar como um cara que vai estar lá. Porque todos os caras, tipo assim, os caras estavam perto de você. Na Checkmate, talvez. Na GF Team, do bairro do lado. O Rodolfo Vieira, que estava lá. O Leandro Lô, que estava aqui em São Paulo. Mas lá no Piauí, quem tinha? Quem que eu poderia, talvez, mostrar pra minha mãe e falar assim, não, mãe, eu vou viver profissionalmente do jiu-jitsu porque o Nathan, que é da capital, ele vive de jiu-jitsu. E agora ele mora nos Estados Unidos. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Depois de muito tempo, que aí eu acho que foi o Inácio Neto morar nos Estados Unidos, aí você começa a ter uma prova para as pessoas de falar assim, não, dá para viver. Só que quando você é criança, cara, e a gente é colocado no sistema que você precisa, logo com 15, 16, 17 anos, decidir qual é a sua profissão. O que pressiona as pessoas. Exatamente. Sabe? Então, tipo assim, você precisa, em muitos momentos, mostrar para seus pais, não foi o meu caso, ainda bem.
Meus pais me apoiaram muito. Mas mais na maioria das situações de pessoas que têm talento, você deve ter vivido isso, você deve ter visto muita gente assim. Pessoas muito talentosas, talvez mais talentosas que você, que não continuaram porque a família pressionou para trabalhar porque jiu-jitsu não dava dinheiro, sabe? Só que lá é muito mais. Cara, eu conheço muita gente boa que era muito melhor que eu e que não conseguiu porque não tinha um apoio familiar e porque também, cara, não tem patrocínio, tá longe do grande centro do negócio. Então é mais difícil. Hoje em dia tá ficando mais fácil. Hoje em dia eu sinto pelo menos 5 caras, tirando eu, que são muito bons de jiu-jitsu. Inclusive, o atual campeão absoluto, faixa azul, é piauiense, que é o Eduardo. Moleque muito bom da Aliança. Tem o Rômulo, tem o Bruninho daqui do Drinhaste também, tem o Thiago Saboia, tem vários caras. Pô, e estão espalhados. Tem o Marcos, tem o Lívio. Mano, tem muita gente. Pô, tem gente da minha equipe que eu tô esquecendo. Eu tô lembrando dos moleques. Mas certamente tem gente da minha equipe que eu tô esquecendo. Mas, cara, hoje em dia tem muito. E eu posso falar, cara, o Nordeste, de uma forma geral, a região é o novo Amazonas, estado. Porque tá surgindo muita gente. Inclusive, a nossa renovação, boa parte da renovação do Drinhaste hoje, vem do Nordeste. São pessoas que têm uma característica de não dar desculpa em trabalho. Isso é muito foda. Tipo assim, os moleques chegam e falam assim, mano, qualquer hora, qualquer lugar, vamos sair na porrada, não tem desculpa, não tem dor, sabe? Aquele atleta bom de trabalhar, que, mano, não tem muita frescura com o cara. E, tipo, o cara vai morder a cabeça do outro se precisar pra vencer. É esse perfil que você precisa. Então, cara, eu já até troquei, mas basicamente é isso. É mais difícil. Foi muito legal ter vivido todas as experiências no Nordeste e é muito legal ver que cada vez mais tem gente saindo do meu estado e crescendo no esporte. Isso é a parte, cara, que não tem preço. E eu vou te falar, Piauí é um lugar que tem muito, mas muito atleta bom de qualquer esporte. Infelizmente, o recurso lá é menor, as pessoas desacreditam mais das próprias pessoas que estão ali, que é a síndrome do vira-lata, sabe? Tipo assim, você fala assim, pô, quantas vezes eu falei assim, cara, pô, você é campeão de não sei o quê. Às vezes você tem até que ficar calado, porque o cara que tá do teu lado, não por maldade, mas ele vai falar assim, cara, não vai dar certo, velho. E já aconteceu comigo. E aí você começa a aprender a ficar calado, porque você fala, cara, vai magoar o que o cara vai falar. E talvez dê uma frustrada no meu sonho. Então, pra galera que tá em casa, cara, se você não tem pessoas do seu lado que confiam em você, também não confie em compartilhar os seus sonhos para essas pessoas, porque elas vão dar um balde de água fria neles. E elas não sabem o que você quer. Então, se a pessoa não sabe o que você realmente quer, ela não tem nem que apontar o dedo, mas ela vai apontar. Então, guarde seus sonhos para você.